Paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, boa noite. Bem, essa formação será um pouco diferente porque ela não está sendo uma formação ao vivo, preciso ser sincero com você. Estamos dentro da dinâmica do Tríduo de São Padre Pio, então daqui a pouco você vai notar que às 7h30 da noite vamos estar ao vivo para o segundo dia do Tríduo em preparação à festa do padroeiro São Padre Pio de Pietrelcina, mas eu não posso deixar de transmitir o conteúdo nessa segunda sexta-feira do mês de setembro, e que nós queremos meditar a realidade das Sagradas Escrituras. Então, uma oportunidade bonita, a gente não vai deixar de fazer, não vai deixar de viver, e a oportunidade de, nos seus comentários, tirar suas dúvidas, e por mais que eu não consiga responder neste vídeo, eu respondo no próximo, e assim por diante, a gente vai mantendo a nossa formação, o nosso conhecimento, a nossa oportunidade de amadurecer e aprofundar. Então vamos dar início ao nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então quero começar esse vídeo já com um ponto importante. Essa é a pergunta. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Essa é uma pergunta que tem que começar antes de mais nada, para que possamos avançar na nossa dinâmica. É uma palavra que está no plural e é de origem grega, que significa livros, biblioteca de livros, em que a unidade física em um único volume é por simples conveniência e comodidade, pois cada livro possui uma autonomia. Sabemos bem que quando nós falamos semana passada sobre interpretação, nós vamos ter uma interpretação una, porque é a Sagrada Escritura, mas cada livro possui uma independência, porque tem uma história, existe um enredo, existe uma lógica própria. São os livros fundamentais de Israel e a biblioteca dos cristãos. Como se formou então essa biblioteca sagrada? Uma coisa é certa, foi algo progressivo de uma elaboração em unidade, em conjunto. A Sagrada Escritura católica, o dito cânon romano, ele é composto de 45 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, somando 72 livros. Mas o padre falou cânon romano, que é isso? Bem, a palavra cânon, meus queridos filhos, é uma palavra de origem grega que tem dois significados. O primeiro é um instrumento de medida, como fosse uma régua. E o segundo, um conjunto fixo, fechado de textos especiais. Para nós, o cânon significa os textos inspirados, fechado, que compõem a Bíblia. Foi determinado através de grande reflexão pela Igreja, que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo essa competência. Então, o cânon é o conjunto de livros ditos inspirados, ditos sagrados, A formação desse cânon, ele foi de uma maneira progressiva e gradual. O cânon não foi reconhecido logo da primeira vez, mas foi feito por etapas, já que até o século IV depois de Cristo não havia na Igreja Católica um cânon definido, mas estava assim em formação. Então, antes do Concílio de Trento, que é o Concílio de Trento que vai determinar o cânon das Sagradas Escrituras, aconteceram dois concílios regionais na África que procuraram organizar os livros canônicos, um em Hipona
em 393 e 2 em Cartago, 397 e no ano 419. Todos tiveram a presença de Santo Agostinho, com preferência ao cânon longo, ao cânon mais extenso. As controvérsias a respeito desse assunto se mantiveram somente até esse século IV, mas a definição somente se deu no século XVIII, mais precisamente no dia 8 de abril de 1746, que dentro do Concílio de Trento, não se definiu uma tradução, mas definiu os livros que são ditos inspirados. A partir daqui não há o que tirar ou acrescentar, o cânon está fechado. Então, desde o século XVIII, desde o Concílio de Trento, nós não podemos incluir ou retirar livros da Palavra de Deus. Isso já não está sob nossa competência. Está fechado o cânon romano. E o critério da definição dos livros adotado em Trento foi a tradição quase que bimilenar do uso das comunidades católicas. As comunidades estavam usando aqueles livros ditos inspirados, e a tradição do uso daqueles livros foi um dos grandes critérios para reconhecer, pela tradição apostólica, que aqueles livros eram rezados, utilizados pelos apóstolos. Bem, o Antigo Testamento foi escrito primeiramente em hebraico, a maioria dos seus textos, e aramaico. A Bíblia Católica, no seu Antigo Testamento, possui 7 livros que são exclusivos da Bíblia Católica, que são os ditos deuterocanônicos. São eles Eclesiástico, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque e Sabedoria. Além desses livros, existe a carta de Jeremias aos deportados e a parte grega do livro de Daniel e Esther, que é exclusivo da Bíblia Católica, são exclusivos dos católicos. Esses livros não estão na Bíblia hebraica dos judeus e nem na Bíblia reformada dos protestantes, pois quando se organizou o cânon hebraico, somente se conhecia os textos em grego desses livros e segundo uma mentalidade judaica. A língua sagrada era o hebraico, por isso descartaram esses livros gregos. Para os católicos, Deus utilizou todas as línguas, às vezes a mentalidade não ficou preso a um idioma. A mentalidade católica, Deus utilizou todas as línguas da antiguidade, então não há uma língua única sagrada. Chamamos esses livros de deuterocanônicos para distinguir dos canônicos, mas não há diferença entre eles, são livros sagrados. É só para distinguir que esses livros não constam nos demais cânon, nem do hebraico, nem dos protestantes. Desses livros, somente o livro da Sabedoria e o 2º Macabeus foram escritos em grego, e os demais foram escritos em hebraico. Até o século XIX, não se teve acesso aos textos originais em hebraico e grego, em hebraico ou aramaico, mas somente em grego desses textos. Mas é importante que a gente consiga tentar discernir e ver as diferenças entre esses cânons. Nós temos cânones diferentes, ou seja, livros ditos inspirados segundo uma tradição. Primeiramente, nós temos o cânon hebreu, o dos judeus, que se denomina Tanakh. Ele é mais curto que o cânon católico, pois ele não acolhe aqueles 7 livros ditos deuterocanônicos, quais sejam Tobias, Judite, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Baruque, além das partes gregas de Daniel, Esther e a carta de Jeremias. E a Bíblia hebraica, ela só tem, é o Antigo Testamento para cada um de nós. Ela, primeiramente, é organizada em 3 partes. A Torá, primeira parte, é a parte mais importante, que é composto pelo Pentateuco, que são 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a constituição do judaísmo, que encontra toda a legislação de Israel, em especial a da aliança, a lei da santidade, os 636 preceitos da Torá, redigidos pelos 10 mandamentos, que veio diretamente por Deus, e os preceitos que vieram de Deus através de Moisés. Dos 5 livros da Torá, o mais importante é o Levítico, o texto legislativo, o texto das leis. Ele é o centro da Torá. E a última redação foi fixada por volta do ano 400 a.C. Essa é a primeira parte da Bíblia hebraica. A segunda é o dos profetas, ou Nebim, que se organiza em 2, profetas anteriores
e profetas posteriores. Os anteriores têm maior peso. Logo abaixo da Torá, sua chamada literatura deuteronomista, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Os posteriores inicia com os 3 profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Depois, os 12 menores, que começa com Amós e termina com Malaquias. Esse livro dos profetas, historicamente, está dentro do campo do 2º século antes de Cristo. E a terceira parte da Bíblia hebraica se denomina escritos ou ketubim, que são textos mais fluidos. Estão entre eles os salmos, a literatura sapiencial como Jó, Provérbios. Estão fixados no ano 3º antes de Cristo. Muito bem, queridos. Isso é a Bíblia hebraica. A Bíblia protestante, queridos irmãos, está dentro do século XVI, está dentro de um espírito do Renascimento, uma busca do volto antigo, do primitivo. Lutero, ele expurgou da Bíblia os livros que não constavam na Bíblia hebraica, ou seja, a parte grega do Antigo Testamento, chamando-os de apócrifos, ou seja, num critério totalmente pessoal. A Bíblia protestante, então, não inclui os ditos deuterocanônicos que falamos acima, igual a da Bíblia hebraica, sendo que a Igreja Católica os adotou porque os apóstolos adotaram. Então, os apóstolos utilizaram aqueles livros, rezavam com aqueles livros e reconheciam como inspirados. Então, não faz sentido simplesmente recolher os textos por causa que são escritos em grego. E, por fim, na Bíblia Católica, a nossa Bíblia, formada, então, como foi dito acima, 46 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 7 livros a mais que a Bíblia hebraica e a Bíblia protestante. Por isso que se chama cânon longo, o cânon católico cânon longo, que ele constitui 7 livros a mais do que as demais Bíblias. E tem a seguinte ordem, a Bíblia católica, pensando no Antigo Testamento: o Pentateuco, a literatura deuteronomista, que são os profetas anteriores, que ali, quando a gente vai lá na Bíblia hebraica, são os profetas anteriores que nós falamos que consta Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Depois nós temos os escritos e depois nós temos os profetas, que são os profetas maiores e menores da Bíblia hebraica. Na primeira parte da Bíblia nós temos a lei, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Depois temos os profetas, que são 2 seções. Primeiro os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis. Profetas posteriores, maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Depois profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E os outros escritos: Salmos, Provérbios, Jó, Cântico, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras e Crônica. O início da redação do Antigo Testamento se atribui a Moisés por volta do século XIII a.C. Mas não significa, queridos filhos, que ele escreveu todo o Pentateuco, por exemplo. A partir do século VIII, que terá um conjunto claro de textos sagrados em Israel. Já na época de Jesus, já se reverenciava com o espírito religioso a palavra divina escrita considerada norma da verdade. Convicção que passará para os textos do Novo Testamento e começou a entender o Antigo a partir de Cristo. Existe um outro cânon, que é chamado cânon da Igreja Ortodoxa. E assim, ele tem alguns livros a mais que o católico, mas não possui o cânon definido oficialmente. Existe a tendência na teoria a seguir o cânon hebraico na Igreja Ortodoxa, mas na prática acaba assumindo o cânon católico. Mas vamos pensar rapidamente agora no cânon do Novo Testamento, pensando na Bíblia Católica. Temos 27 livros, então, do Novo Testamento escritos em grego, originalmente. Isso porque, no primeiro século, o grego era o idioma universal e muito difundido. Jesus não chegou a escrever nada. Não era comum na época a escrita, mas sim a difusão da palavra se dava por meio da pregação. Os próprios discípulos não escreviam muito, também porque esperavam a parousia logo. São várias características a ponderar. Os primeiros escritos são os 7 livros autênticos de Paulo.
antes de qualquer evangelho. Então primeiro vieram as cartas paulinas e depois sim vieram os evangelhos, destinada às comunidades que fundou de maneira casual. Eram palavras catequéticas, eram palavras para acompanhar aquelas comunidades que tinham sido fundadas. Depois surgiram os evangelhos, os outros textos do Novo Testamento, todos escritos em grego. Foi um período curto de produção, somente um século, e todo o cano do Novo Testamento foi produzido, tendo como os primeiros escritos as cartas de São Paulo, em um total de 7 escritos produzidos até o ano 65 depois de Cristo, formando o que chama de Corpus Paulinos ou Cartas Paulinas. Os evangelhos foram escritos entre o ano 60 a 100 depois de Cristo, ou seja, após os apóstolos, e logo tiveram uma canonicidade definida, já foram aceitos, acolhidos. Somente começou a ter escritos do Novo Testamento depois de 50 anos, no ano 50 depois de Cristo. Isso porque Jesus nada havia escrito. E a escrita não era própria da época. A Bíblia era uma dinâmica a ser ouvida. Era uma sociedade puramente oral. Não era necessário também, pois Jesus estava presente ali. E estava muito claro que a parousia, a segunda vinda de Cristo, viria logo. Era um acontecimento a se realizar a curto espaço de tempo. Mas alguns fatores favoreceram o escrito do Novo Testamento. Primeiramente, a necessidade de manter a memória. Porque a nossa memória é pouco confiável. Por mais que essa era uma cultura oral, logo se percebeu que se esquecia, se fazia confusões e até mesmo adulterações. Então, trazer por escrito era uma ocasião de trazer uma marca concreta, segura, daquilo que seria o ensinamento, aquilo que era o ensinamento autêntico de Nosso Senhor. Começou as comunidades crescerem de uma maneira extensa e as comunidades eram distantes uma das outras, então era uma possibilidade de um acompanhamento. Era necessário ter os textos para acompanhar aquelas comunidades que cresciam de maneira cada vez mais intensa, e as comunidades eram distantes para serem acompanhadas pelos discípulos. Então era necessário ter textos para que aquelas comunidades pudessem se alimentar, se orientar e estarem em unidade, em comunhão. E nessa coisa do crescimento, evidente, começam a surgir controvérsias, confusões. Então era necessário ter uma base de fé reta, com uma determinação clara para corrigir e dirimir as controvérsias internas. E potencializou ainda mais também, principalmente com o avanço do cristianismo como religião oficial, isso ficou cada vez mais claro a necessidade de ter o texto sagrado em mãos. Alguns critérios que foram adotados e primeiramente Trento adotou para a formação do cânon o próprio uso dos apóstolos da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto para a formação do cânon do Novo Testamento é essa apostolicidade, os textos atribuídos aos apóstolos, aos seus discípulos e seriam usados. E essa popularidade dos textos é uma aceitação das comunidades. Aqueles textos eram usados como catequese, eram textos usados no dia a dia, eram escutados, repisados, memorizados e reconhecidos como inspirados. E apresentando também uma fé genuína, uma fé em unidade, aquilo que meditávamos na semana passada a respeito de uma única palavra e uma interpretação baseada numa harmonia. Então, se refletia a fé primitiva. Então, só para relembrar, a ordem da elaboração do Novo Testamento. Então, começa com as cartas paulinas, depois os evangelhos, depois Atos dos Apóstolos e as demais cartas, os demais escritos. Cristo não pediu para ninguém escrever e ele mesmo não escreveu nada, é bom relembrar isso. A autoridade ficava sobre os 12 apóstolos e seus sucessores, mas porque num primeiro momento bastava a pregação oral da mensagem. Então os textos vão surgindo ocasionalmente, escritos por circunstância, uma necessidade de uma catequese, para esclarecer uma dúvida, diante de um contratempo, de uma adversidade. Então, gradativamente, a partir de Paulo, foi se redigindo textos. E isso foi cristalizando a tradição oral herdada dos apóstolos, até se formar os textos que foram definidos como inspirados pelo Concílio de Trento.
A minha proposta nessa formação de hoje é tentar fazer um olhar nos evangelhos e de uma maneira particular os evangelhos ditos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E são sinóticos porque eles apresentam semelhanças que podem ser colocadas lado a lado e observados em um só olhar. Mas se por um lado eles têm semelhanças, por outro lado eles têm divergências. Mas nós conseguimos colocarmos Mateus, Marcos e Lucas lado a lado, nós percebemos uma similitude, acontecimentos, fatos, métodos semelhantes, mas a mesma que a gente coloca do lado, um lado do outro e percebe semelhanças, nós também percebemos distinções. Isso se dá porque, primeiramente, a constituição dos evangelhos se deu por via oral e depois, posteriormente, por via escrita. No princípio, houve uma pregação oral dos apóstolos anunciando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, chamando a conversão mediante um convencimento. Aqueles que se convertiam precisavam receber um ensinamento antes do batismo. É necessário uma catequese, de modo mais completo a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus. Assim, foram reunidas as palavras de Jesus e sendo que, além de Pedro, tiveram outras testemunhas oculares dos acontecimentos de Cristo. Certamente, esses outros não tinham a mesma percepção do mesmo acontecimento, relatando de modo distinto. Então, cada um fazendo sua experiência, acaba relatando à sua maneira aquele acontecimento, aquela percepção. A tradição conserva a ordem Mateus, Marcos e Lucas. Essa é a tradição, por mais que haja muitas controvérsias sobre a ordem histórica dos evangelhos e o quanto um influenciou o outro, existem várias teorias. Tem-se hoje, do século IV da nossa época até o século XIV, o total de 2.000 manuscritos dos evangelhos sinóticos que estão em pergaminhos, sendo que, dentre tantos manuscritos, os dois mais antigos são aqueles que são usados na tradução das traduções das Bíblias para a língua popular, a língua vernácula. Desses dois mais antigos, um está no Museu Britânico e o outro está na Biblioteca Vaticana. E esses dois textos, dois manuscritos, eles são provenientes do século IV da nossa época, são antiquíssimos. É muito difícil precisar a data da redação dos sinóticos. Há uma tradição de que Marcos foi escrito entre 64 a 70, Mateus e Lucas 75 a 90, mas como o padre está falando, há controvérsias, não é preciso isso. De qualquer modo, a origem dos evangelhos é a origem apostólica. E a gênese da literatura da escrita dos três sinóticos, desses três evangelhos, justifica o seu valor histórico, permitindo apreciar como é preciso, permitindo apreciar como é preciso entendê-los, ou seja, numa tradição apostólica, a partir dos apóstolos, derivados de uma pregação oral que remontam à origem da igreja. Eles têm uma base garantida de testemunhas que viram, ouviram, tocaram as realidades diretamente de Jesus Cristo. Não havia propósito histórico. Aqui os autores bíblicos de modo algum queriam fazer história. Tinha uma necessidade prática daquele momento, mas havia uma necessidade espiritual, teológica e missionária. Precisava ser alcançado as pessoas. Jesus precisava ser anunciado. Era para converter, era para edificar, era para esclarecer a fé, era para defender a fé contra os adversários. Então essa tradição oral de que os redatores eram herdeiros vão transmitir essas lembranças do Evangelho, interpretando, adaptando as necessidades da fé viva de quienes eram portadores. O Espírito Santo, que inspira os autores evangélicos, vai presidir todo esse trabalho de elaboração prévia e guiava os desdobramentos da fé, garantindo seus resultados com essa verdadeira ausência de erros. Esse é um ponto fundamental. A Bíblia não erra. Falamos isso na semana passada. Existe uma inerrância, ou seja, não há erros da palavra de Deus com relação ao tocante da salvação. Mas agora nós queríamos conversar diretamente sobre o Evangelho segundo São Mateus.
Mateus reproduz de uma maneira mais completa comparada a Marcos o ensinamento de Jesus e insiste uma temática central de Mateus, o reino dos céus, que se caracteriza seu evangelho como uma instrução narrativa sobre a vinda do reino de Jesus, sobre a vinda do reino do Pai, sobre a vinda do reino dos céus. Ele vai escrever para uma comunidade bem determinada, são cristãos que vieram do judaísmo e talvez discutindo com alguns rabinos, ou seja, os mestres da lei do judaísmo. Aplica-se particularmente a mostrar o cumprimento das escrituras na pessoa e na obra de Jesus. Então a ideia de Mateus é essa, está vendo Jesus? Está vendo a palavra, o Antigo Testamento, usado de maneira intensa pelos judeus? Se cumpriu em Jesus, se cumpriu em nosso Senhor. A cada passo de sua obra, ele se refere então ao Antigo Testamento para provar como a lei e os profetas são cumpridos em Jesus, se servindo de fatos majestosos, mesmo até com os fracassos, entendendo tudo como o desígnio de Deus anunciado pela Escritura. Para Mateus, Jesus é o Filho de Deus e o Emanuel, Deus conosco, desde o início. O anúncio da vinda do reino acarreta uma conduta humana que em Mateus se exprime sobretudo pela busca da justiça e pela obediência à lei. A justiça é tema preferido de Mateus, sendo a resposta humana de obediência à vontade do Pai. Então a justiça é uma ocasião de resposta. Mateus tem interesse explícito pela igreja, ele procura dar à comunidade dos fiéis princípios de conduta através de seus chefes autorizados. Compreendemos então que este evangelho de São Mateus ele é tão completo e tão bem organizado e redigido em uma língua um pouco mais difícil, um pouco mais rebuscada, porém mais correta que Marcos, escrito em grego, mas um grego mais refinado. Tinha sido recebido e utilizado pela igreja nascente com predileção, com preferência. Então o estilo de Mateus ele tem uma tonalidade mais dos judeus, era para os judeus, era indicado para aqueles que haviam sido iniciados no judaísmo e se converteram ao cristianismo, mas muito mais polido e correto que Marcos. Então isso você já vai, para você perceber que havia um destinatário específico. Então quando você estiver diante do Evangelho de São Mateus, tudo isso vai vir à tona na sua cabeça, que vai te ajudar a interpretar e entender o que São Mateus estava querendo dizer. Mas e São Marcos? São Marcos, pegando todo o livro, poderia ser organizado em duas partes. A primeira fala quem é Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. A segunda orienta-se gradativamente, pouco a pouco, para a morte de Jesus, mas culmina principalmente na profissão de fé do centurião e na descoberta do túmulo vazio. Eis realmente o Filho de Deus, a tomar diante da cruz, de perceber que estava diante de Deus, e o sinal da ressurreição com o túmulo vazio. Então Marcos teria escrito a catequese de Pedro, tal como ele a dava conforme a circunstância. Então Marcos, ele ouvindo as catequeses de Pedro, escreveu, tal como Pedro dizia, conforme as circunstâncias, e por vezes até sem uma ordem, porque essa era a dinâmica de Pedro de pregar. O estilo de Marcos, então, ele é mais áspero, ele é muito mais simplório na literatura grega, e às vezes até um pouco incorreto na linguagem, mais impulsivo, de muito mais vivacidade popular, e por isso até se enche mais de encanto, que é muito mais oralidade mesmo, né? Tem bem menos estética escrita, né? Comparado a Mateus. E por fim, nós temos o Evangelho de São Lucas, que entre os textos é o que tem mais talento, que mais cativa, pelo próprio estilo de Lucas, né? O próprio estilo de Lucas, que expressa uma alma delicada mesmo. Ele realizou uma verdadeira obra original nesse texto, com uma preocupação pela informação, de ser assertivo, de ser preciso, de ter uma ordem. Então ele retoma as grandes linhas de Marcos, trata menos de grandes teses teológicas do que uma psicologia religiosa onde se encontra, misturado com uma influência muito discreta de seu mestre. O mestre de São Lucas foi São Paulo. As inclinações próprias do temperamento de Lucas estão ali precisos no Evangelho. O estilo de Lucas, então, é complexo,
mas é de excelente qualidade quando depende somente de si mesmo. Aceita ser menos bom por respeitar as outras fontes. Então, assim, quando é fruto do testemunho pessoal dele, parece que te vê um nível diferente. Mas ele respeita muitas outras fontes que ele vai tendo. Então ele vai até aceitar algumas imperfeições provenientes daquilo que ele vai ter acesso, por exemplo, de Marcos. Então, queridos irmãos e irmãs, nessa formação mais enxuta, a ideia era pensar, a Bíblia não caiu do céu, ela foi construída de uma maneira gradual, de uma maneira progressiva. E a partir daquilo que a igreja coletou dos papiros, definiu, a partir da tradição das comunidades primitivas, os textos que eram usados e entendidos como inspirados. Os hagiógrafos, aquilo que nós falamos na semana passada, são os escritores sagrados, eles não tinham noção da extensão de quanto ia chegar esses textos. Mas o Espírito Santo, que é o protagonista de toda essa obra, conduziu de modo que esses textos chegassem até nós, e em Trento, no século 17, 18, vai determinar os textos disto inspirados. Então, quando estiver diante da palavra de Deus, não tenha medo, não tenha dúvida, é um texto seguro, é um texto com tradição bimilenar, proveniente da igreja primitiva, proveniente de testemunhas oculares, de pessoas que estavam ali em contato direto com o nosso Senhor e que depois de uma jornada perceberam uma necessidade de ter aquilo por escrito, por causa que a igreja estava crescendo, porque precisava mais pessoas alcançar e que era maior número de pessoas necessidade de catequese do que pessoas que tinham tido a experiência. E a experiência precisava ser arrastrada, precisava ser disseminada para mais e mais pessoas. Então, queridos filhos, espero que tenham aproveitado esse segundo momento. Semana que vem eu quero propor uma Lectio Divina. Eu quero rezar com a palavra de Deus com você para te fazer uma experiência, para que vocês possam ter um teste. O que eu devo fazer todo dia com a palavra de Deus? O que eu devo fazer todo dia diante do Evangelho, diante de um texto sagrado. Mas nesse instante, queria te convidar a gente ouvir uma canção, pedir a Deus que abra as portas do nosso coração, que abra as portas da nossa vida, porque esse é o primeiro critério para que possamos ouvir a palavra de Deus, porque ela foi escrita numa época, mas fala para nós hoje, atualmente, diretamente, é Deus falando conosco. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Quero ouvir você cantar. Abra seu coração para Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu
Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, Senhor, me ergues. Levanta seu braço e agarra no braço de Deus que te levanta. Pois com teu braço realizas prodígios, realizas prodígios, meu Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, queridos irmãos e irmãs, espero que tenham aproveitado. Bem, como essa é uma aula gravada, então você pode voltar, pega os pontos que talvez eu tenha falado mais rápido, repõe. Qualquer dúvida, escreva, manda nos comentários, a gente vai tentar esclarecer na próxima semana. Mas, com certeza, o importante é que não vai passar em branco, é mais a oportunidade de se formar e continuar aprendendo e que possamos continuar aproveitando bastante essas formações de sexta-feira, para que a gente possa estar se formando, aprendendo, aprofundando. Vamos receber a bênção final por todas as nossas intenções e nossos pedidos. Mas primeiramente vamos rezar uma Ave Maria agradecendo a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida e São João Maria Vianney, São Pio de Petreutina, derrame sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs. Nos vemos na próxima semana, continuando a terceira etapa da nossa formação sobre a Palavra de Deus. Semana que vem, leitura orante, Lexio Divina, vamos rezar. Não esquece de deixar sua Bíblia do lado do seu celular, do lado do seu computador. Forte abraço.